Tem uma coisa que quase ninguém fala sobre o pós-burnout. Não é só o cansaço, não é só a mente acelerada, não é nem a dificuldade de voltar a produzir. É o vazio. E ele costuma aparecer quando a crise já passou. Você não está mais em colapso, não está chorando o tempo todo e não está em pânico, mas também não sente vontade de nada. As coisas que antes faziam sentido agora parecem neutras. Você olha para sua vida, não sente exatamente tristeza, sente um silêncio estranho por dentro. E isso assusta, porque vem a pergunta que ninguém gosta de admitir: por que eu não sinto nada? Se teoricamente agora eu deveria estar melhor. Se isso está acontecendo com você, deixa eu te dizer algo importante logo no começo do vídeo. Esse vazio não significa que você perdeu o sentido da vida e também não significa que você virou fria, ingrata ou desinteressada. Na maioria dos casos, significa que você passou tempo demais em modo sobrevivência. Quando a gente fala de burnout, muita gente imagina só excesso de trabalho. Mas o que esgota de verdade não é trabalhar muito, é viver muito tempo tendo que se segurar. Se segurar emocionalmente, se segurar para não errar, se segurar para não desmoronar, se segurar para dar conta. Na psicanálise, a gente diria que depois de um período prolongado de pressão, o psiquismo ele faz um movimento de retração. É como se a energia emocional ela tivesse sido puxada para dentro para proteger o seu sistema. E a neurociência, ela tem uma explicação que conversa muito com isso. Quando o cérebro ele passa muito tempo em estado de ameaça, cobrança constante, medo e insegurança, ele prioriza funções de sobrevivência. E o acesso a prazer, curiosidade e sentido fica reduzido. Não porque algo quebrou, mas porque o corpo ele entendeu que não era hora de sentir. E isso ajuda a entender uma coisa muito importante. O vazio, ele não surge porque você parou. Ele surge porque você aguentou demais. Durante o burnout, sentir menos foi o que te permitiu continuar. Desligar um pouco foi uma estratégia. O problema é que o corpo ele não liga e desliga no mesmo ritmo que a vida muda. Então, quando a fase crítica acaba, o sistema ele continua economizando energia emocional, como se dissesse: agora não dá para sentir tudo ainda. É por isso que muita gente descreve esse vazio como: nada me empolga, nada parece errado, mas nada parece certo. Eu estou funcionando, mas eu não estou vivendo. E aí vem a culpa, porque por fora parece que você está bem, mas por dentro parece que algo sumiu. Aqui entra um ponto que os estoicos eles já observavam séculos atrás. Epiteto ele dizia que não são os acontecimentos em si que nos perturbam, mas o estado interno com que lidamos com eles. Depois do burnout, o estado interno ainda está em retração. Não é que a vida perdeu valor, é que o sistema ainda não se sente seguro para se abrir. E tentar forçar sentido nessa fase costuma piorar o vazio. Muita gente tenta resolver isso pensando: preciso me motivar, preciso descobrir o meu propósito, eu preciso voltar a sentir paixão por algo. Mas propósito não nasce sobre cobrança e emoção não responde à ordem. Quando você tenta preencher o vazio rápido demais, ele se aprofunda, porque o corpo ele entende isso como mais uma exigência. No hermetismo, existe uma ideia que ajuda muito a entender esse momento também. Toda transformação passa por intervalo, um espaço entre o que morreu e o que ainda não nasceu. Esse intervalo ele costuma ser silencioso, desconfortável e sem contorno. O erro é achar que esse silêncio é falha, quando muitas vezes ele é transição. O vazio do pós-burnout não é ausência de vida, é uma vida em pausa, defensiva. E isso muda tudo. Porque se você entende o vazio como uma proteção, você para de brigar com ele. Quando você para de brigar, algo começa a se reorganizar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Quando você sente esse vazio, o que você costuma fazer? Você tenta se distrair o tempo todo? Você se cobra por não estar animada?
Você se compara com quem já voltou? Ou você tenta se forçar a gostar das coisas de antes? Tudo isso é compreensível, mas tudo isso mantém o sistema fechado. Porque o vazio, ele não pede preenchimento, ele pede permissão. Permissão para não saber, permissão para não sentir ainda, permissão para não ter resposta. E aqui entra algo muito importante. Não é ficando parada que o vazio se atravessa, é mudando a forma como se relaciona com ele. Por isso, eu quero te oferecer uma prática simples. Não é para resolver o vazio, é para criar pequenas brechas de contato com a vida, sem exigir emoção. Vamos à prática real? Escolhe um momento do dia em que você não esteja exausta, nem pressionada, pode ser de manhã ou à tarde. Saia de casa por uma caminhada curta, não é para fazer nenhum tipo de exercício, não é uma meta, é só presença. Enquanto você caminha, escolhe um único foco sensorial. Pode ser só as sensações do seu pé no chão, pode ser a temperatura do ar na pele ou os sons ao seu redor. Não tenta sentir prazer, não tenta relaxar, não tenta pensar positivo. Só percebe. Se vier algum tipo de pensamento, tudo bem. Você não discute com esse pensamento, você volta para o seu corpo e para a prática. Esse tipo de prática, ele é usado em abordagens comportamentais e de mindfulness, porque ele faz algo muito específico. Ele reativa o contato com o presente sem exigir emoção. E isso é fundamental no pós-burnout, porque a emoção, ela volta depois. O contato, ele vem antes. Quando você faz isso de forma regular, o sistema ele começa a entender que é possível estar no mundo sem se defender o tempo todo. E aos poucos, o vazio começa a se transformar. Não em euforia, mas em curiosidade, depois em interesse, depois em sentido. Para fechar, eu quero que você leve isso com você. O vazio depois do burnout não é sinal de que você se perdeu, é sinal de que você sobreviveu. Antes de se cobrar por sentir mais, o corpo precisa confiar que não vai ser atropelado de novo. E confiança se constrói com tempo, com gentileza e com experiências pequenas e reais e de forma repetida. Bom, eu quero te agradecer por estar até aqui, né? Essa confusão de identidade depois de sair do trabalho, ela é muito comum. Você começa a se perguntar se eu não sou mais quem eu era, quem que eu sou agora? Mas a gente vai seguir com calma, porque aqui pressa não cura, mas presença sim. Me segue, por favor, para ajudar o canal a crescer e chegar esse conteúdo para outras pessoas. Inclusive, compartilha com uma amiga que você sabe que precisa. Comenta esse vídeo se de alguma forma ele ressoa em você. Já ativa o sininho, pois vão ter mais vídeos como esse toda semana. E já deixa a sua curtida.